E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Antes de falar da nossa paixão aí, que é o Vasco, eu quero aqui te desejar um excelente ano de 2023, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas bênçãos aí, tanto para você quanto para sua família, que seja um ano muito abençoado, família vascaína, para todos nós nessa virada aí de ano. E também quero aqui agradecer o ano de 2022, foi um ano muito marcante para mim, onde eu realizei o sonho da minha vida, que foi ser pai. Minha princesa Isis chegou. O ano também que o Vasco voltou à elite do futebol brasileiro. Claro que isso vai ficar marcado também. E aqui no canal Vasco em Família, ali para setembro, né? Ali em setembro, outubro, eu comentei aqui com vocês, poxa, me ajuda aí a atingir a marca de 20 mil inscritos aí até o final do ano. A gente chegou à marca de 24. Então é muita gratidão por esse ano de 2022, muito feliz com tudo aí que a gente vem conquistando, com o sonho da minha vida, que foi ser pai. Minha princesa chegou, e que seja um ano aí para todos nós, tanto na vida pessoal, quanto aí para nós torcedores, né, do Vasco, que seja um ano muito abençoado, família vascaína. Tamo junto! Um abraço aqui do Thiagão, do Vasco em Família. Vamos falar aí agora do nosso Vascão. Queria trazer aqui o Edmundo para repercutir aí algumas situações que ele comentou ontem na live dele, e também trazer aqui uma informação do jornalista Jorge Nicola, que teve aí uma SAF tentando dar uma pernada ali no Vasco e pegar o Orediano aí para ser reforço em 2023. Quero passar aqui pra gente trocar essa ideia. Vamos começar pelo gol do Vasco. O Vasco aí teve em vários momentos cogitando aí, né? O Kehler fez uma proposta, fez outra, o Internacional acabou recusando essas propostas, e aí surgiu o nome do Ivan. Na minha opinião aí, dois belos goleiros, qualquer um que chegasse, o Vasco estaria aí bem servido no gol para 2023. O Edmundo comentou um pouco sobre essa situação aí do Kehler, Ivan. Vamos ver aqui a opinião do Edmundo, se liga só. Eu confesso que vi muito pouco dos dois, né? Só que o Kehler foi nesse Campeonato Brasileiro. O Ivan tá lá no Zenit, aí fica mais difícil ainda. Eu acho que são dois jovens, promissores, né? Acho que o Vasco precisa, sim, ter um goleiro de ponta por longo tempo, porque sempre foi uma tradição do Vasco ter ótimos goleiros. Então, assim, o Luiz está dizendo que o Ivan é muito melhor que o Kehler. Eu acho que todos dois precisam dessa oportunidade, né? De jogar, né? De serem titulares, onde quer que seja, para poder jogar com mais frequência e mostrar o potencial. A parte financeira, eu acho que é importante, relevante, né? Porque o clube tem lá um orçamento, precisa ser cumprido. Mas, cara, eu não sei dizer quem é melhor. Me parece o Ivan já mais pronto, porque já jogou mais vezes como titular, seja na Ponte Preta. O Corinthians jogou pouco, mas no Zenit também. O que eu vi muito pouco na Chapecoense e um pouco mais agora no Campeonato Brasileiro. Mas os dois me deixaram ótima impressão, e acho que quem vier, o Vasco vai estar bem servido de goleiro. Tá aí, família vascaína. Não sei se você concorda com o Edmundo, eu pelo menos concordo. Acho que qualquer um dos dois que chegasse no Vasco, o Vasco estaria bem servido, dois goleiros aí de muito talento. Mas cabe aí uma questão de negociação, talvez a questão do Ivan seja mais tranquila, né? Porque o Ivan, ele tá acabando lá o empréstimo, já encerrou o seu contrato com o Zenit, ele quer um clube no futebol brasileiro para ser titular. O Kehler era uma questão aí de negociação, de mais dinheiro talvez na mesa. Ainda tem o fato dele ser titular do Internacional, o Internacional jogar uma Libertadores, isso pode mexer com o jogador. Então acho que o Vasco tem que focar no Ivan. Uma informação do Zé Colmeia ontem foi que o Vasco está aí próximo de acertar com o Ivan. Então o Ivan, se chegar, o Vasco está sim muito bem servido de goleiro, um goleiro de muito potencial, família vascaína. Agora vamos trazer aqui o Edmundo falando sobre essa situação aí do Diego Valois, né? Que o presidente do Tadjeres teria falado aí que o Vasco vai se arrepender porque ele vai acertar com algum clube brasileiro. Eu imaginei que seria o Bahia, que tinha interesse
nesse jogador. O Corinthians também surgiu como uma possibilidade, aí membros da diretoria disseram que não tem nada, mas fato é que o Diego Valores, o Vasco, desistiu. O Edmundo falou um pouco sobre essa situação de um jogador que joga ali na beirada de campo, e segundo o Edmundo, o Vasco deveria olhar aí mais para dentro do clube, porque tem opções interessantes, como Peck, Egnaldo, Figueiredo. Você concorda com o Edmundo? Se liga só. Sempre é, né? Porque o Vasco precisa construir um time, né? Um elenco, depois um time, e é sempre uma perda. Mas com esses valores, você consegue bons jogadores, principalmente no mercado sul-americano. E acho que o Vasco deveria, pelo menos, iniciar a temporada olhando para dentro de casa, né? Atacante de lado do campo, a gente pode falar em Egnaldo, em Gabriel Peck, e a minha memória está me fugindo, o Figueiredo, que eu gosto muito, né? Eu acho que o Vasco podia olhar para isso, para ver quem seria. É porque eu não gosto desse jogo posicional, um ponta direita, um ponta esquerda, um centroavante. Eu não gosto disso. Minha cabeça ainda é um pouco antiga, eu prefiro você fechar ali com 2 meias habilidosos que chegam, né? E ter 2 atacantes, um de velocidade, né? Aí poderia ser o Peck, o Egnaldo, ou fugiu de novo o nome. Figueiredo, ou Figueiredo, para poder fazer dupla de ataque com o Pedro Raul, né? Esse é o meu pensamento. Mas, cara, esse colombiano é tão craque assim, é tão bom assim, vai vir e vai arrebentar, vai fazer 30 gols no ano, porque é uma média boa, 30 gols por ano. Quem entrega isso para mim, um goleador, né? Não sei, e acho assim, que o presidente do time do Diego Valores, é isso? Ele é muito espertinho, ele fica tentando fazer o leilão para valorizar a sua mercadoria. Então, acho que o Vasco não tem que entrar em leilão, né? Tem que ter os pés no chão, mas sim, fazer um time forte e competitivo. Família, só para complementar essa questão aí do Edmundo, falando dos jogadores da base do Vasco, que jogam ali na beirada de campo, eu fiz um corte do Juninho Pernambucano, lá quando ele estava comentando os jogos da Copa na Cazé TV, e ele falou isso aqui sobre os jogadores de beirada de campo no futebol de hoje. Se liga só. Uma vantagem muito grande, por exemplo, assim como a seleção brasileira, uma posição que o Denilson conhece perfeitamente, você ter grandes jogadores pelo lado do campo é fundamental, sempre foi. O Brasil com o Rafinha de um lado e o Vinícius do outro, Dembélé do lado e Mbappé do outro. Quando o jogo está fechado, você consegue virar uma bola, jogar uma bola num pé de um cara desse, ele consegue criar uma situação como foi o Dembélé agora. Os melhores times hoje, essas posições são também super importantes. Dentro disso, família vascaína, que o Juninho Pernambucano falou, e eu concordo plenamente, se você pegar aí os times que são campeões, que fazem boas campanhas, você vai ter ali jogadores de beirada de campo que têm o papel de protagonista no time, que fazem realmente a diferença. E aí, cara, quando eu olho pro Egnaldo, eu acho que o Egnaldo tem esse potencial. Acho que o Figueiredo, jogando ali naquela função, eu não sei, porque é um jogador mais físico, né, que ajuda a recompor, mas não sei se ele tem tanto assim o poder de decisão naquela função ali, de um drible, de chegar no fundo. E o Peck, cara, com todo o respeito aos torcedores do Vasco que gostam do Peck, eu não acho que o Peck é um jogador limitado, é um jogador esforçado, que se dedica, que se entrega, mas dentro dessa função, pegando as palavras do Juninho, a gente precisa de jogadores que façam a diferença. Até acho que o Egnaldo possa fazer essa diferença ao longo da carreira. Não sei se nesse momento. Então acho que não é o Diego Valores, mas o Vasco deveria olhar para o mercado e trazer um jogador aí para essa função, para ser titular absoluto e fazer a diferença aí, ajudando o Pedro Raul. Dentro disso tem um jogador aí que o Vasco está próximo de acertar, que é o Orediano. E aí o Jorge Nicola hoje no vídeo dele contou essa história aqui, ó. Sabe quem tentou tirar o Orediano aí do Vasco? Olha só. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que aguarda só os últimos detalhes para anunciar Luca Orellano, atacante de 22 anos de idade, argentino, do Vélez Sarsfield. Ele é canhoto e joga pela ponta direita. O Orellano será comprado por 4 milhões de dólares até nenhuma novidade. A informação mais relevante vem agora, nos últimos dias antes do acordo ser fechado. Entre o Vasco e o Vélez, o Cruzeiro buscou informações e tentou atravessar o negócio. O problema é que o Cruzeiro se assustou com as cifras pedidas pelo Vélez. Esses 4 milhões de dólares foram encarados como um valor muito alto por 50% dos direitos econômicos. O Vasco, assim como o Cruzeiro, teria ainda de bancar outros 20%
de acordo com metas alcançadas pelo atleta. O Cruzeiro preferiu investir no Wesley e abriu mão do Orelhano, que ficou livre para fechar com o Vasco da Gama. Vasco que já anunciou de forma oficial as contratações de Pedro Raul, De Luca, Léo Pelé e Piton. O Orelhano tem tudo para ser o quinto reforço de um clube que espera ter pelo menos 20 reforços para a temporada de 2023 e a 777 reformulando o Vasco para que o clube possa ter um outro status a partir da temporada que vem. Aí, família vascaína, o Ronaldo, né, buscou ali informações do jogador. Eu gosto disso, né, porque mostra que o jogador realmente tem talento, tem potencial. Outros clubes estavam interessados nesse atleta e aí parece sim que ele vai acertar com o Vasco, vai fazer exames médicos no ano que vem e é um jogador que eu entendo, apesar de não conhecê-lo, de não ter visto ele jogar, pelos comentários dos torcedores aqui do Vasco, pela análise que eu já vi lá no canal Futuri, é um jogador que vai ter sim um papel de protagonista na função aí, no esquema tático do Barbieri, porque ele vai exercer a função do Arthur lá no RB Bragantino, né? Perninha canhota, perna canhota, jogando pelo lado direito, cortando pra dentro, fazendo tabela, chega no fundo também, tem bom passe, né? Pra colocar os jogadores na cara do gol, faz poucos gols, mas a gente pra isso aí tem o Raul. Se o Orediano conseguir realmente se destacar, ajudar o Pedro Raul, criar boas oportunidades, eu acho que já vai ser aí uma opção bacana pro Vasco, família vascaína. Agora quero saber a sua opinião, se você concorda aí com o Juninho. O Vasco tem que trazer jogadores diferenciados aí para essa função da beirada de campo. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez desejar para vocês aí um excelente ano novo, feliz ano novo aí, que seja um ano abençoado em 2023. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.